Olá pessoal, a gente vai dar início aqui a uma curta aula aqui mostrando como a gente pode avaliar uma angiotomografia e perceber aqui se realmente ela ficou boa, se foi utilizada a quantidade de contraste correta, se a concentração dentro das artérias está ideal, certo? Esse aqui é um exame de angiotomografia do pescoço, aí, carótidas e vertebrais e também cerebrais, certo? A gente vai passar aqui o exame para vocês verem como ficou o exame. Eu vou mostrar alguns pontos em relação a este exame aqui. Eu vou passar ele mais rápido para vocês conseguirem ver. Pronto. Vou passar aqui, voltar. Aqui já a parte das cerebrais até o fim. Pronto, vou voltar aqui. O primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês é em relação à concentração do contraste, que tem muito a ver com o tipo de concentração do contraste, né? A concentração do contraste no vaso tem a ver com o tipo de concentração do contraste utilizado. Nesse caso aqui a gente utilizou 300 mg de iodo por ml, certo? Que geralmente é o mais fraquinho utilizado hoje no mercado, que também dá para usar na maioria dos exames, tanto para angiotomografia quanto para os exames com contraste normal. É um contraste já adequado para essa realização, certo? Outra coisa que influencia é a densidade, ou seja, a concentração de contraste dentro da artéria, é o fluxo de injeção. Aqui foi utilizado um fluxo de 4 ml por segundo. Vamos ver quanto de HU está dando aqui nessa artéria. Eu vou pegar aqui esse medidor, a gente chama de ROI, e vou colocar esse ROI aqui dentro. Note só, aqui está dando 400 HUs, ou seja, tem uma concentração de contraste aqui muito alta, certo? Isso se dá exatamente pela velocidade de injeção e também pela aquisição no tempo correto, certo? Então você vê aqui, ó, na aorta ascendente a gente consegue visualizar exatamente isso. Se eu subir aqui um pouquinho mais, deixa eu voltar. Se eu subir aqui um pouquinho mais, vou colocar aqui nas carótidas, por exemplo, carótida com direita e esquerda, vou colocar aqui um ROI na carótida direita. Deixa eu reduzir o tamanho do ROI. Vocês vão ver a densidade também está batendo aqui, ó, 395 HUs, 380. Então acima de 300 já é um valor ótimo, excelente, certo? Então aqui está dando um valor bem alto mesmo. Isso mostra que houve aí uma boa concentração, o exame está adequado. Se eu vim aqui na colateral aqui, eita, colocar também aqui o ROI só para vocês verem. Se não possível, 332, deixa eu reduzir mais, 368, uma concentração de contraste muito boa, isso por causa do fluxo de injeção e o tempo correto de aquisição. Outra coisa em relação ao volume de contraste utilizado que a gente deve observar note, aqui só tem contraste exatamente na aorta e nas artérias de interesse, né? As ramificações aqui a gente tem nas carótidas comuns, direita e esquerda, nas vertebrais, nas cerebrais, a gente só tem contraste nessas artérias, a gente não tem contraste retornando pelas veias. Isso é muito bom, isso significa que o exame foi realizado no tempo correto. Outra coisa em relação à quantidade de contraste é aqui, ó. O que não pode acontecer é você realizar um exame de uma artéria e começar a aquisição e ainda ter injeção de contraste. Então você vê aqui que a gente observa que a veia cava superior não tem contraste, ou seja, no momento da aquisição não estava sendo injetado contraste. Isso significa que eu utilizei uma quantidade de contraste adequada. Você vê, ó, o tronco da artéria pulmonar aqui esquerda não tem contraste, só tem contraste, a concentração do contraste é exatamente aqui. Isso significa que eu utilizei uma quantidade de contraste adequado para esse exame. Nesse exame eu utilizei 32 ml de contraste para realizá-lo. Aí você vê aqui, ó, a veia cava superior não tem contraste, não tem contraste entrando, só tem contraste realmente nas artérias. Então é uma forma fácil da gente olhar e observar esses pontos, ver se a gente realizou realmente um bom exame. Aqui nós temos já uma reconstrução em MIP, certo? Eu já alinhei o exame, já deixei todo bonitinho. Esse é o axial MIP, com o janelamento correto, a espessura de corte do MIP correto também. Vocês conseguem visualizar melhor aqui as artérias
E aqui você pode notar que já está mais alinhado em relação ao outro exame, porque eu também fiz uma reformatação desse exame, certo? Então, se você gostou e tem interesse em aprender como realizar o cálculo do ângulo de contraste, como realizar o exame em si na prática, mostrar como é feito para chegar nesse resultado aqui, como você pode reformatar depois, basta acessar o curso, que eu vou deixar o link aqui na descrição, o curso de angiotomografia, que está com um valor bem barato. Então fica à disposição de vocês aí. Eu espero que tenham gostado dessas dicas que eu dei aqui, e você pode aprender muito mais aí nesse curso.